Olá, amante da linguagem, seja muito bem-vindo. Esse é o Fala aí, professor. Eu sou o professor Murilo. E hoje eu já estou até um tanto quanto encabulado de falar com você, porque quando eu falo esse nome, já vem um monte de olhar torto para o meu lado. Vamos falar um pouquinho sobre a crase? Pois é, não vai dar para a gente fazer um tratado sobre o uso de crase, mas pelo menos uma diquinha fundamental para você diferenciar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer e ajudar no momento de dúvida para tirar esse pavor do uso da crase. Para a gente entender bem o que é esse negócio da tal crase, vamos ver o nome. Crase nada mais é do que um nome em grego para uma junção, contração, tá? Uma fusão entre dois elementos. Então, quando a gente fala tem crase, não é que tem aquele acento tortinho lá, diferentão. A gente está falando tem mistura, tem contração. Ou seja, eu misturei dois elementos em apenas um. Quais elementos que eu misturei? Eu misturei o a como preposição e o a de artigo. Deu uma bugada aí? Esse a preposição tem o valor do para. Daqui a São Paulo, daqui para São Paulo. E o a artigo a gente usa antes de um termo feminino. A parede, a moça, a caneta. Se em determinada construção eu tiver que colocar os dois as, eu teria uma repetição totalmente desnecessária. Por exemplo, eu entreguei o relatório a alguém. Esse alguém é a professora. Então repara que eu tenho os dois as, aí ficaria eu entreguei o relatório a professora. Para a gente não manter essa repetição dos dois as, a gente vai contrair os dois em um só. Por isso que é uma crase, é uma contração. Só que aí, como é que o meu leitor vai saber que eu estou misturando dois as em um só? Por causa disso, a gente coloca aquele acento tortinho. Aquele lá é o acento que vai indicar que existe crase. Ele é o acento grave indicador de crase. Aí, se eu tenho entreguei o relatório a professora, eu junto os dois e coloco aquele acentinho torto para falar, ó, fera, aqui dentro tem duas ocorrências do a. É só isso que a gente faz com a bendita da crase. Uma outra circunstância. Fui a algum lugar. Então, quem vai a algum lugar, esse a é a preposição que o verbo exigiu. Só que o lugar para onde eu fui foi a universidade. Tá vendo que eu tenho dois as aí? Eu fui a universidade pela manhã. Para a gente não ficar reproduzindo esse a infinito, fui à universidade, a gente vai contrair os dois e avisar o leitor que ali dentro tem uma contração. Como que a gente avisa? Botando esse trequinho do lado, que é esse acentinho. Por isso, quando aparece aquela lista do não se usa crase parará parará, não vale a pena você decorar aquilo sem entender o porquê daquilo. Então, quando aparece não se usa crase antes de verbo, você fala, tá bom, por que não usa? Porque verbo não vai trazer o artigo feminino. O artigo feminino só é utilizado antes de um substantivo feminino. Quando eu utilizo a partir de agora, repara que esse a que está acompanhando o partir não está acompanhando um artigo feminino. Então ele só é uma preposição, ele não está junto de ninguém. Ou então, não tem crase antes de palavras masculinas. Você fala, por que não? Porque palavra masculina usa o artigo o e não o artigo a. Então não tem por que contrair dois as. Viu como é que fica fácil de entender? Ou então aparece assim, não existe crase antes de pronomes indefinidos, como, por exemplo, uma. Por que não? Porque esses caras não carregam artigo do lado deles, tá? Não tem porquê eu trazer ali um artigo feminino do lado de um pronome. Então é só guardar. Eu só vou ter essa circunstância de crase se eu tiver uma preposição e, obrigatoriamente, um artigo feminino. Existem outros casos, mas isso não é para agora. Vamos lá, recapitulando para tirar esse mito de que crase é difícil. Crase é contrair, misturar. Quem que eu estou misturando? Dois as, dois termos iguais. Um a, preposição, sinônimo de para. Você pode trocar por para saber se ele está lá ou não.
E o outro A, artigo feminino, que só acompanha substantivo feminino. Essa é uma boa dica para você saber se tem a ocorrência ou não dessa contração. Tirou um pouco dessa imagem negativa da crase? Ela é bastante importante para a gente entender o texto. Eu espero que sim e espero você também numa próxima oportunidade. Até mais!